Obrigado. Então, meus amigos, vamos começando o nosso encontro, 4 de novembro, e eu vou pedindo então a Luciana que possa, à guisa de melodia e prece, já começarmos a entrar no contexto também do mundo espiritual, que está a postos para eles aproveitarem a reunião de hoje também para ajudar a muitos e muitos necessitados, e nada melhor do que a prece, do que a música. Então, comecemos, meus amigos, e vamos acompanhando a Luciana. Quando a sua tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar e volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Lara, faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus, e deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Jesus, tu sabes todos nossos sonhos. Jesus, a mágoa de nossos dias tão tristonhos. Jesus, entregamos a alma ao teu coração. Cuida de nós, cuida de nós, irmão maior. Cuida de nós, cuida de nós, cuida de nós, irmão maior. Jesus, tu sabes todos nossos sonhos.
a mágoa destes dias tão tristonhos, a dor para encontrar ainda aqui. E tu, Jesus querido, nos dás força e graça para suportar a hora que então passa, para encontrar no sonho que perdi. A luz que vem de ti clareia a estrada escura que construímos em sonho de aventura e não mais desejamos seguir. E só Jesus amado, teu grande amor por todos nós será um benefício jamais vivido em todo o lugar. E só Jesus amado, seu amor por nós resgatará nosso caminho e erguerá nosso viver. Jesus, tu sabes todos nossos sonhos. Que assim seja. Que assim seja, Luciana. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Vamos buscando a nossa oração de início para o estudo da mediunidade da noite de hoje. Que nós tenhamos mais essa oportunidade, adiantando um pouquinho o nosso roteiro e solicitando que a espiritualidade amiga, os guardiões, os benfeitores, estejam nos visitando em cada um dos lares, envolvendo a nós, os nossos familiares e amigos, e solicitando os préstimos de toda essa espiritualidade vinculada ao nosso grupo e a todos nós, que se utilizem das nossas doações fluídicas, perfazendo todo um conjunto que possa ser benéfico para os milhões e milhões de aflitos, de necessitados no Brasil e no mundo, nas mais diversas e penosas circunstâncias da vida do planeta na atualidade. Que permaneçamos estudando durante um pouco mais de uma hora e durante todo o tempo, nos mantendo com Jesus a nos inspirar, com Maria de Nazaré e todos esses espíritos da falange sagrada dos Espíritos do Senhor, em prol de benefícios para tantos e tantos sofredores, tanto no plano físico como no mundo espiritual, talvez sobretudo, diante de tudo que temos visto acontecendo há anos e anos, culminando com o que temos no nosso mundo hoje em dia. Obrigado a Jesus, obrigado a Eurípides, a Bezerra e a todos estes que já há muito tempo nos ajudam, nos incentivam, nos abençoam e nos levam pelos caminhos dos esforços da redenção.
Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, então, meus amigos, vamos lá para o nosso texto, a nossa apostila. Nós tínhamos iniciado o tema número 5 do módulo número 4 desse que é o programa 1, que é a apostila, na qual nós já estamos há um tempinho. Então, vocês vão lembrar, sobretudo das últimas segundas-feiras, que nós estávamos estudando sobre algo do mundo espiritual. Houve um momento que nós estudávamos sobre a locomoção, a distribuição da vida, o vestuário, a alimentação, e não faz muito que nós vimos isso. E, mais recentemente, nós estudávamos sobre colônias no mundo espiritual, regiões, algumas umbralinas, outras até trevosas e abissais. Lembrando que nós sempre ressaltávamos a importância da leitura do livro As Sete Esferas da Terra, de Mário Frigeri, editado pela FEB há mais ou menos 20 anos, de tal forma que ali nós teríamos os melhores conteúdos para conhecermos a realidade espiritual do planeta Terra nas circunstâncias que temos hoje e já há bastante tempo. E esses capítulos que nós estamos vendo sobre como é que é a vida do outro lado, eles têm muito a ver com esta obra, As Sete Esferas. Nós já postamos mais de uma vez ela própria em PDF. Então, quem está no grupo há mais tempo já vai lembrar. Quem está há menos tempo, ou que tem entrado até hoje mesmo, seja quem for, Paulo, por exemplo, seja bem-vindo, mas quando puder, todo mundo deve fazer essa leitura. Que eu conheça, é um trabalho de compilação e não há nada mais interessante, complementar a toda a série dos livros de André Luiz, tanto quanto de alguns autores, como o livro Memórias de um Suicida, de Camilo Cândido Botelho, pela mediunidade da Dona Ivone do Amaral Pereira, como existem outros, de Manuel Filomeno de Miranda, e assim por diante. Então, aqueles que não fizeram a leitura de toda essa apostila, fica a dica. Como ela está quase no finzinho, página hoje 255, tenha a apostila à disposição de todo mundo, até para fazer uma leitura, uma releitura, à guisa de retrospecto, para que ninguém vá adiante sem esses elementos assim bem básicos para o médium em formação. Combinado? Então, vamos lá para a 255, exemplos de comunidades espirituais. Aqui já o item 2, porque o item 1 nós fomos vendo nas últimas segundas-feiras. Vocês vão lembrar. Então, diz assim: na literatura espírita, encontramos relatos da existência de comunidades espirituais devotadas ao bem, cujos exemplos e esforços perseverantes dos seus habitantes inspiram encarnados e desencarnados ao progresso, promovendo a renovação moral da moradia terrestre.
Estas organizações estão localizadas em regiões mais adiantadas do mundo espiritual. Contudo, se fazem representar nas regiões de sombras e dor, constituindo os postos de auxílio. Vocês vão lembrar que na segunda-feira passada eu fiz uma postagem de algo que eu escrevi, na verdade veio de meu pai, Francisco Thyssen, trabalhando a questão dos postos de auxílio, numa mensagem psicografada que foi recebida na FEB em Brasília, por um médium de lá. Então, nós postamos isto no Facebook e eu compartilhei com vocês aqui no grupo, sugiro a leitura e até a releitura. E eu me lembro que eu postei na mesma ocasião uma mensagem que foi recebida por outra médium aqui no Rio de Janeiro, e essa médium supostamente estaria recebendo uma mensagem muito delicada e impressionante sobre o que ela viveu, uma cantora famosa, o que ela viveu no mundo espiritual logo que chegou lá, numa realidade muito constrangedora e que nós devemos conhecer, porque faz parte do mundo espiritual. E aquela mensagem é um alerta para qualquer um de nós. Porque todos nós já vimos isso, temos um lugar, e todos nós temos esse lugar que nós visitamos ou estacionamos durante qualquer uma das noites, enquanto o corpo físico repousa, mas também, claro, com muito mais razão, após a desencarnação. Então, é uma pessoa conhecida, eu deixei o nome dela para que vocês se identifiquem e possam ler essa mensagem também, que, claro, tem a ver com esses temas da semana anterior e da de hoje. Tá certo? Então, por isso, quando eu li aqui postos de auxílio, é um dos títulos que foram expostos para o grupo. Podem divulgar à vontade, podem compartilhá-los com quem vocês quiserem, dentro do seu círculo de amizades, porque tudo isso é semente sobre o mundo espiritual, para que, em sabendo a respeito dele, nós tratemos de viver a vida como encarnados, realizando o maior esforço possível para que, estando lá, nós estejamos em condições melhores do que boa parte, vamos dizer, dos que estão desencarnados hoje, em que um percentual imenso vive nos lugares escuros da Terra, umbral inferior, regiões de trevas e regiões abissais. O que é muito delicado, preocupante, mas real. E nós precisamos conhecer a realidade do mundo espiritual da Terra, não é? Porque também é autoconhecimento. Não só olharmos para dentro de nós mesmos, mas conhecermos a casa planetária. Tá bem? Fica a sugestão. Então, voltando, contudo, se fazem representar nas regiões de sombras e de dor. Os espíritos elevados, né? Eles descem para ajudar, constituindo então os postos de auxílio citados anteriormente, os quais representam verdadeiros oásis de paz e bom ânimo
para o viajor desafortunado e perdido que por ali transita. Número 1, então, comunidades de transição. E aí nós vamos para Nosso Lar, que é a colônia de que trata o primeiro livro da série de André Luiz. Nas comunidades de transição, assim denominadas por estarem situadas acima do umbral inferior, acima do umbral médio, mas eu diria, como já comentamos outras vezes, Nosso Lar também é umbralina, mas do umbral superior. Por isso, lembrando de novo, a palavra umbral convém que ela seja adjetivada, porque entre o inferior, o médio e o superior há uma diferença extraordinária e não se pode confundir as coisas. Pois bem, assim denominadas por estarem situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores, há maior homogeneidade evolutiva dos habitantes, que revelam melhoria moral e intelectual. Um exemplo, já bastante conhecido no meio espírita, é a colônia Nosso Lar. A localização geográfica de Nosso Lar reflete belezas e harmonias da natureza, cuja visão panorâmica da cidade é assim expressa por André Luiz. Dois pontos. Bem diferente, vocês vão ver agora, do que nós tínhamos lido nas semanas anteriores. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. A Mônica está perguntando a página. A página, Mônica, é 255. Voltando. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. É como se nós imaginássemos, não é, uma cidade de um país escandinavo, de um país do hemisfério norte ou do hemisfério sul, como a Austrália, Nova Zelândia, não é? Como que onde não houvesse os dramas muito comuns, como nós temos em países sul-americanos, centro-americanos, africanos, onde nós temos coisas que são de uma natureza como que desprezada, são terras muito áridas, lugares onde há pessoas transitando também, mas vivendo situações muito dolorosas por causa dos dramas coletivos, por causa das guerras, da miséria, da fome. É como se fosse um lugar que essas vivências dolorosas de grandes conjuntos da humanidade não tivessem acesso. Eles existem no mundo espiritual, exatamente como em alguns lugares da Terra, mas em situações específicas.
não é? Nós não podemos imaginar certas comunidades do Rio de Janeiro, ou do Nordeste, do Centro-Oeste, da Amazônia, ou até do Sudeste em geral, ou do Haiti, por exemplo, ou de um país como o Sudão, como o Iraque, com toda essa beleza de escrita em nosso lar. Tá certo? Então, é como se fosse um lugar devidamente selecionado, e o contingente da vida humana de desencarnados por lá e por outras colônias análogas, passou por um processo seletivo moral. E aí esses lugares são mais bonitos, a natureza mais exuberante. Então, tem tráfego, tem as vias públicas repletas, tem como em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas houve uma seleção natural. E aí as coisas que nós encontramos em Copacabana, de sofrimento, de dificuldades sociais, humanas, lá nós não temos. Mas elas existem nas colônias onde elas se localizam em lugares mais para baixo, mais do umbral inferior e até das trevas. Entidades numerosas Sérgio, e... Pois não, posso fazer um comentário? deve. Perguntaram a página que estava, na minha apostila, página 261. Isso. Na minha apostila, que é da FEB 255. É, Então, depende um pouco da edição, sim. não é? A Solange já fez esse comentário e o Marcos agora, muito obrigado, está fazendo Nada agora, de... não é? Então, depende da apostila, seja ela física, seja ela impressa, há essa variação. Por isso que é bom, não é? Não nos fixarmos apenas na página, e sim também, vamos dizer, no texto, não é? Então, o texto é que mais importa seja coincidente, tá bem? Quando você está na 261, você está acompanhando o que eu estou falando em nosso lar? Sim, né? Então, tá bom. Então, sigamos. Prosseguindo em suas observações, obrigado, Marcos. O espírito orientador acrescenta: há um bosque em floração maravilhosa que embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga. Então, de novo, a ideia, no mundo físico, no nosso plano da existência humana, nós encontramos parques, jardins floridos, muito bem, vamos dizer, gerados, produzidos e cuidados, que faz com que nós nos lembremos de regiões numa topografia do mundo espiritual com esse tipo de beleza. Mas o nosso mundo, o plano físico, vamos dizer, ele é muito heterogêneo. Então, nós encontramos lugares muito descuidados, não é? Onde a vida humana nada tem a ver com o que acabamos de ler, mas também, em alguns lugares, sim, algo até que nos faria lembrar de nosso lar, como descrito aqui.
Aliás, não é? Um dia, daqui a bastante tempo, nós vamos encontrar na crosta do planeta aquilo que hoje é típico da beleza de nosso lar. Então, é importante talvez também aproveitar para refletir, não é? Que nós não devemos apenas, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, lendo as obras de André Luiz, nós não devemos apenas sonharmos de quando desencarnados nós termos a chance de irmos viver em nosso lar. É claro que isso é razoável, é humano, mas nós temos mesmo que pensar de nos tornarmos pessoas melhores, nos vincularmos às virtudes do espírito imortal para trazermos o padrão de vida de nosso lar para o mundo que hoje, tristemente, ainda é como é. Há um convite nesse sentido. É só refletirmos em relação a isso. Mas para que tenhamos na crosta algo como temos hoje em nosso lar, todos têm que se esforçar para o cultivo das virtudes morais. São essas virtudes que vão permitir o adiantamento das características da vida humana sobre a matéria física do planeta Terra, seja a Europa, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Oceania, Ásia e assim por diante. Pois bem, nosso lar apresenta também outras características. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, aliás, é importante lembrar, todas as colônias mais elevadas, todas são de trabalho e realização. Divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Então, nós dizemos, fazendo uma continha, os 72 ministros de nosso lar. Pois bem, lembrando que o mesmo número, 72, é o número dos discípulos de Jesus. 12 apóstolos, 72 discípulos. Em determinado momento da história de nosso lar, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Quanto à alimentação, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Ou seja, a colônia nosso lar, ela é de umbral superior, mas a ela chegam e são acolhidos espíritos com um certo grau de dificuldades, que são diferentes dos moradores residentes na mesma colônia. Eles são ou recém-chegados ou chegados há algum tempo que conseguiram alcançar essa condição e agora eles serão ajudados. Vocês lembram de André Luiz? André Luiz chegou por onde?
Ele desceu, ficou alguns anos num lugar triste, aquilo lá era e é umbral inferior, e numa altura ele mereceu, porque orou, lembrou da mãe, fez a prece, foi identificado e vieram buscá-lo. Para onde ele vai? Ele não vai para o aeróbus passear, nem vai para o parquinho. Ele vai para o hospital para ser tratado, porque ele ainda tinha no corpo astral do seu perispírito sequelas, tanto do câncer de cólon como da cirurgia que ele havia feito. Aí vocês se lembram que ele fica bem depois de um período de tratamento, passa a conhecer a colônia ou revê-la, talvez ele tivesse estado nela em outra época de erraticidade, mas tudo indica que não. E aí ele vai se dando conta de tudo aquilo. É um lugar imenso. E aí, então, ele lembra que ele era médico, ele já estava brincando, ele estava se achando, e aí ele conversa com aqueles instrutores, né? Existem instrutores em todos os livros da série, de tal maneira que ele se oferece para trabalhar como médico, o que foi uma bela iniciativa. Eu brinco dizendo que quem é médico eternamente. Brincando de outra maneira que eu às vezes digo, médico não se aposenta na encarnação. Ele está sempre podendo, mesmo aposentado de um serviço público, ele, ela, eles podem estar no dia a dia, às vezes sem querer, colaborando, ajudando, orientando, acolhendo, indicando um caminho para alguém no dia a dia. Então, o que acontece? Qual foi a resposta do instrutor? Para a decepção de André Luiz, a resposta foi negativa. Tipo assim, olha, André, você ainda não está em condições. Ele ficou um tanto decepcionado, um tanto admirado, mas ele estava treinando sentimentos por experiências novas ali. E é então o instrutor, lembram, que diz: olha, você vai para um lugar para aprender um pouco mais sobre a colônia. Você vai conhecer Narcisa. Aonde? Na Câmara de Retificação. Lembram? O que havia na Câmara de Retificação? Mais ou menos recém-chegados, todos eles com muitas dificuldades. E o que é mais bonito é que aquilo foi de um valor, como seria para qualquer um de nós. Conhecer Narcisa com a sua simplicidade e ela como uma enfermeira, cuidando de todo mundo nas macas, recebendo passes, recebendo o magnetismo do mundo espiritual, porque vinham de reencarnações com componentes dolorosos. E André Luiz aprendeu muito com Narcisa, que não era médica, mas era familiarizada e estava ali como também um exemplo para André Luiz. Algum tempo depois, aí sim, ele ganhou a tarefa de ajudar também como médico, né? Então, importante nós lembrarmos isso tudo. Importante. Então, vamos lá. Vou repetir, em determinado momento da história de nosso lar, a pedido da governadoria,
vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos ligados à respiração e à absorção de princípios vitais da atmosfera. Quanto à alimentação, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a Terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessidades. Então, olha a ligação que ele faz com aqueles que já morreram, claro, foram aceitos na colônia Nosso Lar, e isso pode acontecer em qualquer das colônias semelhantes, mundo afora, e todo mundo que desencarna, ou quase todo mundo, muita gente, chega lá e vai ter as mesmas sensações e necessidades que tinham quando encarnados. Uma delas é o apetite. É uma necessidade de um alimento que se pareça mais com o que era a sua vivência durante a vida física. Então, como se diz aqui também, a natureza não dá saltos. Então, há toda uma necessidade de adaptação, para que cada um vá aos poucos prescindindo do alimento que se assemelha ao alimento que conheceu no plano físico. Aonde que esse lance é mais conhecido, não é? Tanto no Ministério da Regeneração e do Auxílio. Porque ali ainda nós não nos desvencilhamos desses hábitos. Enfim, é claro que há espíritos que, na medida que desencarnam, nada mais aspiram a qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, daquilo que nós aqui na Terra nos habituamos. Entendem? Então, assim, não é fácil deixar de pensar, sabe, aqueles pratos típicos que cada um vai gostando ao longo da vida, apreciando, comendo numa data comemorativa qualquer, as guloseimas, os doces, os salgados, não é? As bebidas, tudo isso, cada um vai passar por um processo de substituição. Pois bem, nos demais, há somente o indispensável. Vinculados a cada ministério, existem edifícios de trabalho e unidades residenciais para os obreiros, nas quais vivem espíritos que prestam serviço à colônia e também os que recebem auxílio, moradia. Da mesma forma, há instituições e abrigos ligados à área de atuação de cada ministério, ou seja, estrutura compatível com a realidade mental, psíquica, moral, espiritual do conjunto dos habitantes. Então, tem que haver como que mecanismos e características de acolhimento para todo mundo que vá residir lá. Muito bem. 1.2, Cidade de Castrel. No livro mediúnico A Vida Além do Véu, transmitido por vários espíritos, pela mediunidade do reverendo inglês Vale Owen, em 1920, publicado pela FEB Editora, consta informações a respeito de uma colônia espiritual denominada Cidade de Castrel,
organizada para atender a espíritos desencarnados na infância e preparar outros para a reencarnação. Vejam como que uma colônia qualquer pode se especializar. Se eu tenho a pediatria, a neonatologia como especialidades na medicina no plano físico, eu posso, do lado de lá, ter coisas equivalentes, em que as regiões, as instituições, as pessoas vão ganhando experiência maior em certas questões do que em outras. E naquelas é que essas pessoas ou espíritos serão mais úteis e se desenvolverão ajudando os outros. Muito bem. 1.3, Lar da Bênção. Trata-se de importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. A colônia, situada no espaço espiritual das terras brasileiras, tem como objetivo preparar mães para a maternidade responsável, atender espíritos que desencarnam na infância e auxiliar outros para a reencarnação. As crianças desencarnadas recebem abençoada assistência superior, desde os primeiros momentos da liberação física até alcançarem o reequilíbrio espiritual, de benfeitores espirituais do lar da bênção e do afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais, ainda presas aos liames da carne, são, durante o sono físico, levadas à colônia para auxiliar e acompanhar o reajustamento dos filhos na vida espiritual. Número 2, postos de auxílio. Os trabalhadores dos postos de auxílio recebem a devida capacitação, orientações e cuidados da colônia espiritual a que se encontram vinculados, a fim de exercerem com proveito as tarefas sacrificiais a que se submetem. E importa destacar, contudo, que além dessa vinculação, os trabalhadores mantêm relações fraternas, de assistência espiritual e de intercâmbio mediúnico corriqueiro com uma ou mais casas espíritas sediadas no plano físico. Então, lembrar que a casa espírita, ela está no umbral médio, na crosta. E a reunião mediúnica cheia de médiuns, se preparados, estes médiuns servem de elemento de ligação entre desencarnados de diversas condições, exatamente para um encontro na reunião mediúnica, em que os espíritos mais elevados vêm de cima e vêm ajudar os de condições mais precárias que estão sendo trazidos para as reuniões mediúnicas. Então, reunião mediúnica é ponto de encontro entre espíritos de esferas diferentes. Tudo de maneira organizada e própria para o progresso dos necessitados. Então, meus amigos, a descrição da Mansão Paz, instituição de reajuste espiritual mantido pela colônia, é assim citada pelo espírito André Luiz. O estabelecimento situado nas regiões inferiores
era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo. Em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa que se adensava, movimentada e terrível, ao redor da instituição. Vejam como que, se tocada por ventania incessante, o pouso acolhedor que permanece sob a jurisdição de nosso lar, então aquela região é um pouso, uma escala dentro do processo, algo acolhedor. O pouso, esse que permanece sob a jurisdição de nosso lar, está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Ou seja, dali onde eles foram parar, por um processo bem organizado, ao se despedirem dali, ou eles vão para esferas melhores, ou eles se encaixam em processos de reencarnações mais ou menos planejadas com a participação desses interessados. Campo da Paz é um posto de auxílio localizado em pleno umbral. Esse umbral aqui é com a conotação de umbral inferior, e, segundo André Luiz, tem como missão receber grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados do que propriamente perversos. Os perversos, eles não são umbralinos, eles são trevosos. É outro departamento. São espíritos ainda abalados pelo choque da morte física, pelo apego relativo a pessoas e bens deixados no plano físico. Nesse posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados, fluidicamente, magneticamente, e depois encaminhados a outros planos ou são encaminhados à reencarnação. Como vemos, os exemplos da prática do bem não faltam e servem de roteiro de vida para todos nós, espíritos imperfeitos. Então, qual é a ideia? Quando nós fazemos a leitura de André Luiz, ou como estudamos aqui nas últimas semanas, nós estamos vendo que a natureza espiritual também não dá saltos. Ninguém, a não ser certas exceções, vai desencarnar e vai subir para lugares paradisíacos, no sentido do verdadeiro paraíso, ou de esferas como se fossem celestiais. Tudo é progressivo. Quem é capaz de fazer um salto é porque, na verdade, já tinham alcançado regiões melhores. Reencarnaram, fizeram o que tinham que fazer, desencarnaram e quiseram subir para ficar lá um pouco mais, se preparando melhor para descerem para ajudar. Porque ninguém que é de uma esfera melhorzinha
elege de viver nas alturas por muito tempo. Por quê? Porque nenhum espírito melhor preparado aguenta, suporta saber que existem seus irmãos e irmãs que vivem em lugares de muito sofrimento. Pois bem, como no final, então, desse item, como vemos, os exemplos da prática do bem não faltam e servem de roteiro de vida para todos nós. Espíritos imperfeitos. Nesse sentido, estejamos atentos à previsão do Espírito São Luís. São Luís é um dos mentores da França. São Luís, na companhia de Joana d'Arc, são os mentores da França, nos moldes que o anjo Ismael o é para o Brasil. Vamos ver, questão 1019 do Livro dos Espíritos. O bem reinará na terra, quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Pois bem, meus amigos, então com isto nós concluímos esse estudo da noite de hoje e, de certo modo, nós estamos concluindo a apostila de número 1. Então, guardem bem o seu exemplar. Todo tempo é tempo para a releitura da apostila inteira, de um capítulo ou outro, agora que nós já os passamos em revista, porque nunca é demais, não é? Nós dedicarmos o nosso tempo a boas leituras, sobretudo estas relacionadas à ideia da mediunidade. Então, agora são 8h03 no Brasil, ou na maior parte dele, e nós podemos abrir para, como que, perguntas de vocês, questões ligadas aos estudos das últimas semanas sobre o mundo espiritual. Doutor Sérgio, boa noite a todo mundo. Eu tenho duas perguntas rapidinhas que eu fiquei curiosa. A cidade de Castrel, que como se diz, foi traduzida, não, como é que chama? Esqueci a palavra em português, transcrita pelo reverendo inglês G. Valley Owen. Essa cidade, Castrel, ele escreveu no Brasil e se refere à localização do Brasil ou na Inglaterra? É na Europa. Na Europa, tá. Importante lembrar, Georgette, com a tua pergunta, que nós não podemos achar que, se nós estudamos André Luiz e vimos que ele descreveu várias cidades e vários postos de auxílio, que isso seja algo tão somente do Brasil. É que recém isso foi revelado ao mundo por Chico Xavier, André Luiz, na equipe de Emmanuel e de Humberto de Campos. Então, isso é recente. Mas nós precisamos entender que o planeta inteiro é do mesmo objetivo, com as mesmas características. Então, se nosso lar tem a ver com o Rio de Janeiro, em Buenos Aires, Nova York, Paris, qualquer lugar, em níveis diferentes, inclusive, não é uma colônia só, um posto só ligado à França,
podem ter 1.000 no conjunto das muitas esferas sobre a vida humana na França. Por Obrigada. quê? Por que tem que pensar assim e logo? Porque nós somos 8 bilhões e 200 milhões de encarnados, mas nós temos 14 bilhões de desencarnados. Aonde mora isso tudo? Tudo bem que a maioria mora embaixo. Regiões umbralinas inferiores, trevosas e abissais. Infelizmente. Mas mesmo em certos domínios dessas regiões, sobretudo umbralinas, pela vizinhança com umbral médio e umbral superior, postos de auxílio, zonas intermediárias para os devidos cuidados foram erigidas ali. Não é? Mas lá para baixo, o que tem são masmorras, prisões, castelos que lembram as coisas assim de filmes de terror. Mas são edificações. Se são colônias trevosas. Só que lá ninguém suporta viver para organizar, para governar lugares de zonas abissais. Obrigada, doutor. A minha segunda pergunta é em relação, eu entendi, perfeitamente claro que ninguém muda de vez, de uma região de umbralina inferior para uma superior e tudo mais. Mas no livro A Libertação, quando eu li o livro, realmente eu recomendo ninguém ler o livro de noite, tem que ler de manhã, porque ele realmente descreve, assim, eu tenho a impressão que ele é uma zona de trevas. E teve a recuperação de alguns dos que ajudavam o Gregório e com a ação do bem, resolvendo alguns problemas da ação do bem. Neste caso, quando tem essa missão de salvacionistas, estes espíritos, eles dão um salto? Dão. É um salto relativo, compatível com o desnível em relação a onde viviam e para o nível onde são capazes de alcançar. Mas tudo é relativo. Quando eu dizia antes que não dá saltos, não dá saltos de certa natureza, com espaçamento muito grande. Uhum. Porque isso não é fácil de obter, uma transformação moral capaz de projetar alguém para um lugar tão elevado. Mas existe isso. Existe isso na história da humanidade. Existe isso na história do cristianismo. O melhor exemplo para isso, não tanto em relação à localização e topografia no mundo espiritual, mas o salto extraordinário que Saulo de Tarso fez, chegando a agir do jeito que agiu contra Estevão. Por causa disso, o primeiro grande mártir do cristianismo primitivo, e quem ele se torna depois que encontra Jesus na estrada para Damasco. Entende? É o salto qualitativo mais expressivo, talvez, da história da humanidade. Mas por quê? Porque, aparentemente, ele era um salto, e foi, assim, imenso. Mas ele era um espírito que tinha uma base moral extraordinária. Mas que, diante do judaísmo daquela época, diante das questões do Templo de Jerusalém e da vida dos fariseus, saduceus, que foram um dia chamados por Jesus, ó raça de víboras,
até quando me farei sofrer? Né? Ele era um espírito iluminado, mas mesmo iluminado pelas crenças e dificuldades da cultura judaica, ele acaba rejeitando Jesus e os cristãos, não é? Ele vai para Damasco para a morte por perseguição dos cristãos. Olha a loucura que questões religiosas, culturais e extremas podem minar as bases morais de alguém. Enfim. Obrigada. Valeu, Georgette. Obrigado a você pelas perguntas. Então, alguém mais gostaria? Eu estava comentando que, se Deus quiser, amanhã eu vou viajar para Portugal, eu fico um pouquinho mais que uma semana, então na outra segunda-feira nós não vamos ter a reunião comum. Então, quando eu estiver lá, eu vou de novo lembrar alguns estudos que, no tempo habitual, quem quiser fazer, dê uma olhadinha, não é? Ou até olhe o que eu já postei há poucas semanas atrás, quando também eu estive em algum lugar e não pude reunir com vocês. Não é? E na outra, também, se Deus quiser, já estaremos de volta. Tá bom? Então, alguém mais gostaria de perguntar algo? Doutor Sérgio, boa noite. Eu gostaria Pois de não. fazer uma pergunta. Essa semana, Você foi à praia, Jane? Essa não, hora? que aqui está um calor, está muito quente, e eu estou Entendi. suando aqui. Seguinte, eu li um relato essa semana que me chegou, falando sobre uma comunicação não, quando lá em 1947, o Chico, ele, naquelas conversas que ele tinha lá no Bambuzal, ele relatou ao Nilton Boechat um desdobramento que foi levado a uma cidade espiritual onde havia muita ligação com sexo e que essa cidade estavam num dia de festa. Assim, muita festividade na rua, porque havia sido determinado pela espiritualidade superior que todos esses espíritos reencarnariam. Isso foi em 1947, né? Aí daí a veracidade, quem. E todos esses espíritos, eles reencarnariam aqui na Terra, né? Como talvez última oportunidade. Então, essa cidade, muito próxima aqui da crosta, estava sendo esvaziada. Aí, como o senhor falou aí dos bilhões de espíritos no astral inferior, agora, esse esvaziamento dessas cidades, eles acontecem assim, de, de todos de uma vez só? Eu fiquei meio assim. Olha, Jane, talvez tenha sido uma força de expressão do autor, do próprio Chico descrevendo. Então, assim, não é impossível esvaziar, não é a cidade, é retirar Sim. aquela população que pode ser uma cidadezinha, Uhum. com milhares de habitantes, de tal maneira que uma reencarnação compulsória para todo mundo Isso. tiraria todo mundo dali, espalharia no Brasil e outros países para ensejar a evolução de qualquer um. Não é? Uhum. Então, poder pode, por exemplo, num intervalo de 10 anos, não precisa ir todo mundo Todo assim. enxotado dali, entende? Aham. Cada um é um processo, cada um tem suas questões, isso tudo é individual,
mas pode haver um tratamento coletivo, mas ao longo de um período de tempo. Entende? E essa Entendi. colônia, ao mesmo tempo que aquela população vai permitir-se pensar no esvaziamento, outros estão vindo. De onde? De lugares onde a vida é semelhante, para ocupar aquela cidade ou aquela aldeia no mundo espiritual, para não se desperdiçar, porque tem muita gente precisando de lugar para viver. Agora, se quiserem fechar aquilo tudo e esperar um século para aquilo ser útil no futuro, a governadoria faz isso, Uhum. entendeu? O que eles Entendi. não deixam é que os espíritos tomem de assalto por um interesse qualquer, se no planejamento para aquela situação, aquele lugar, não cabe aquilo ser invadido porque foi esvaziado. Entendeu? Tudo é Uhum. programado, tudo é permitido para que as coisas corram bem, que é o que todo mundo da governadoria deseja. Porque pelo que eu li assim muito rapidamente, eu ia fazer mais uma pesquisa, tal, mas não tive tempo. Eles denominaram a pessoa que falou lá, né, que no caso foi o Newton Boechat, que era a cidade da luxúria, né? Então vieram esses espíritos muito ligados ao sexo, né, assim, da luxúria inferior, então vieram milhares, pelo que ele conta ali, né? Então isso foi em 1947. Então encarnaram, então aí década de 60, 70, talvez, né? São aqueles, talvez, da revolução sexual, eu não sei muito bem, né? Aí eu vi algumas pessoas comentando, né, aqueles comentários tal, mas eu não tive muito tempo, né, de pesquisar. Eu falei, que eles vieram, né? Tudo bem. Agora, Jane, esse contexto é apenas um contexto Uhum, que há de ser pequeno em relação a tudo que existe num planeta como a Terra. Luxúria é próprio de um mundo atrasado. Então, uhum, há de ter na Europa, nas Américas, na Ásia, há de ter em qualquer lugar. Vamos uhum. dizer assim, aproveitando o comentário, cidades ou aldeias astrais sendo esvaziadas todo ano e sendo reocupadas, remanejadas. Haja vista que a necessidade de evolução em todas essas questões, ela é de bilhões. Esse Então, reocupado, né? Porque a gente tem a impressão, reocupado, esvazia, reocupa, parece que um segmento, parece que não tem fim, né? Porque a gente sabe que olha vai só, ter a o transição e Jane, não tudo, tem né? fim, não. É Mas é uma uma coisa dinâmica, assim, né? Muito. é uma dinâmica que tem a ver com que mundo é esse. Então, não é lendo o Nosso Lar que nós vamos ter uma ideia de que mundo é esse. Lá Uhum. nós vamos ter uma noção boa de uma colônia daquele tipo. Mas leia o livro que eu estou sugerindo, As Sete Esferas da Terra. Aí Gente, você vai é. conhecer o que são as trevas, além do que Lísias respondeu a André Luiz, Uhum. quando André perguntou, e mais do que isso, o que são as zonas abissais da Terra. Eu baixei o livro, eu li um pouco. Então, aliás, Jane, quanto mais se conhece a realidade do mundo, mais nós temos que cuidar do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós pleiteamos, objetivamos com as noções do mundo que nós temos.
quais deveriam ser as nossas metas quando encarnados. Entende? O que nós temos que fazer para a evolução espiritual ser o quanto antes obtida por cada um de nós, porque esse processo é individual. Entende? Nós estamos muito distraídos pela música, pelo carnaval, pela violência, pela cobiça, pela ganância, pela tríade devastadora do orgulho, do egoísmo e da vaidade, da corrupção, da guerra, do mando, do domínio, da busca pelo poder transitório e também da luxúria. Então, a sugestão daquela leitura é porque ela nos dá uma ideia melhorzinha sobre que mundo é esse, para que nós ajudemos a nós mesmos e a todo mundo, pela consciência da realidade, para não chegarmos do lado de lá e nos arrependermos como a primeira estação da alma após a morte do corpo. Enfim, obrigado, Jane. Quem mais? Obrigada ao senhor. Então, queridos, vamos encerrar. Eu vou pedir para a Luciana cantar, então, 2 músicas. Enquanto ela vai cantando, nós vamos pensando na África, na miséria, na fome, na desnutrição, na mortalidade infantil, nos conflitos no Sudão, no Congo e Burkina Faso, os dramas do Haiti, das comunidades pobres e favelas do Brasil, do que nós temos na Ucrânia, o que nós temos na Síria, no Iêmen, o que nós temos, sobretudo, na Palestina e no Líbano. Eles todos são nossos irmãos. E nós não vamos a lugar nenhum antes que eles alcancem a felicidade. Pensemos nisso e oremos acompanhando as melodias que a Luciana vai escolher. Jesus, Dr. Bezerra, Dr. Eurípides, Dona Ivone do Amaral Pereira, Joana d'Arc, o Anjo Ismael, São Luís, que foi lembrado no texto, o próprio André Luiz, o querido Chico Xavier. Evoquemos, agradecendo a eles todos, mas nos juntando a eles pelo bem das dificuldades de cada um em torno do nosso mundo. Luciana. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla. Después de una guerra me añostra esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte,
toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño me sea indiferente. Si un traidor podía más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desasociado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Solo le pido a Dios. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor,
com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer feliz o mundo. Que assim seja. Que assim seja, Luciana. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Pois é, meus amigos. Então, agora nos despedimos e vamos nos rever daqui a 2 semanas. Mas não deixem de aproveitar o horário para alguma leitura, algum estudo. Qualquer coisa, é só escrever. Tá bom? Mantenhamos contato. Tá certo? Boa Tchau, noite. queridos. Tchau. Uma Tchau, ótima boa noite. noite. Boa noite. Tchau, boa Boa viagem. noite. Tudo de Boa bom. Viagem, viagem. doutor Sérgio. Muito obrigado, gente. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Oi.